Olá, então agora nós vamos começar a dar os primeiros passos, aprender sobre a língua de sinais. Então, vocês provavelmente já assistiram o vídeo de apresentação e agora nós vamos entrar, falar um pouquinho o que é Libras, né? E como que como ela se dá no meio da comunidade de surdos e intérpretes, né? Então, a língua de sinais brasileira, ela é uma modalidade gesto visual, né? Ela não é uma mímica, ela não é alguns sinais isolados, ela tem uma gramática, ela tem fonema, ela tem morfema. Então ela tem uma estrutura gramatical, né, igual à língua portuguesa. Só que nós utilizamos, no caso, as mãos para poder se comunicar e realizamos os sinais de acordo, eles têm um sentido, né? E nada mais é que a língua de sinais, ela é usada pela comunidade surda, como eu já havia falado, e ela também precisa estar ligada na expressão facial e corporal, né? Não adianta eu fazer um sinal e muitas das vezes não acompanhar o meu corpo, minha expressão e a minha expressão corporal e facial. É claro que alguns sinais não vão ter o movimento do corpo, da expressão facial corporal, mas o sinal ele tem que ser bem realizado, bem produzido para que haja um contexto, né? Não, é como eu disse, não é uma palavra solta, não é um sinal solto no meio do ar, mas ele precisa vir agregado de um contexto. E a Libras, ela foi reconhecida no ano de 2002, no dia 24 de abril. Então, quando foi ela reconhecida para que todos possam estar utilizando a língua de sinais. Então, a Libras ela é utilizada 100% na comunidade surda, pessoas que realmente não utilizam da oralidade, não conseguem ouvir, ou baixa audição, ou surdo profundo. Então, essa comunidade precisa utilizar a língua de sinais. E junto da comunidade estão inseridos os intérpretes e as pessoas que também estão aprendendo acabam se comunicando em Libras. Então, pode ser pessoas ouvintes, pode estar usando língua de sinais, né? Porque vão aprender. Pessoas surdas, que é o foco principal, é a peça principal, né, do usuário da língua de sinais. E é uma ferramenta também de inclusão social, né? Então, quando a gente usa a Libra, a gente está agregando e fazendo uma inclusão social junto com a comunidade. Então, continuando a nossa conversa sobre o que é Libras, o que é língua de sinais, a gente pode, primeiramente, buscar, né, e entender o que é Libras, o que é Libras. E que a língua de sinais, ela é gestual e ela é um meio de comunicação, como havia falado, entre as pessoas surdas e intérpretes e ouvintes, né, que acabam conhecendo a língua de sinais e que precisam usar o meio de comunicação. Então ela é muito importante na vida da pessoa surda, porque se o surdo não conhece a língua de sinais e não se comunica, a comunicação vai ficar complicada, porque ele não utiliza a sua oralidade, né? Claro que nós não podemos generalizar, né? Alguns surdos utilizam a sua voz, perfeitos, e não escutam, outros, sua voz não é muito clara e não tem uma boa audição. Então, tem essa estratégia de estar usando a língua de sinais como meio de comunicação para que possa interagir no meio da sociedade, né? Então, a comunicação de sinais, ela possui exatamente um sentido, ou seja, é o meio que o grupo, que o indivíduo está inserido naquela sociedade para se comunicar. E através dela, as pessoas podem trocar informações, conhecimento, aprendizagem. Então, tudo isso vai ocorrer através do uso da língua de sinais. E como já nós vamos falar bastante sobre a gramática da Libras, que o português também tem uma gramática, né? Mas a Libras também tem uma gramática. Então não se dá sinal por sinal, né? Sem esse ter um contexto. Então tudo que a gente for utilizar na língua de sinais, ela precisa ter um contexto para que a gente possa produzir aquele sinal.
Agora, muitos ouvintes, eles acabam tirando uma conclusão equivocada, errada. Por quê? Eles acham que a Libras ela deve ser universal, que a Libras deve ser um único sinal de comunicação. E aí eu pergunto assim, ó, o nosso próprio português, né? Ela tem uma variação linguística, né? Então, em São Paulo, a gente tem eles têm o costume de falar porta, né? Puxar o R. E em outra cidade fala porta, e assim vai. Várias palavras, né? Com várias variações linguísticas. E na Libras também. E como que o surdo se dá nessa comunicação? Então, o surdo que mora no Brasil, né? Ele vai aprender a língua do país dele. Só que nosso Brasil, dentro dos estados brasileiros, nós temos algumas variações linguísticas e alguns sinais que vão ser diferentes do usuário da língua de sinais de, vamos supor, da minha cidade aqui de Florianópolis, do estado do Rio Grande do Sul, alguns de São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante. Ah, mas não vai ficar confuso, né? Não, não vai ficar confuso porque a língua dele, né? Ele é a pessoa, o foco, né? Da língua de sinais é dele. Então, nós ouvintes que estamos aprendendo, é que nós precisamos se adaptar à cultura deles, né? E respeitar. Lá, vamos supor, lá nos Estados Unidos é uma outra língua, é chamado de ASL, né? Língua de sinais americana. Aí nós temos na França, temos na China, e assim vai variando. A Libras, ela vem de origem francesa, né? Mas não quer dizer que todos os sinais que utilizam na França a gente utiliza. Tem alguns sinais que são parecidos, né? Então a gente precisa também entender e respeitar a cultura dele, né? Da pessoa surda, e não ficar levando para frente, ampliando, falando, ah, não, tem que ser tudo igual, não, tem que ser universal, porque fica mais fácil. Não. E a mesma coisa a língua americana, tem o inglês britânico, outro tipo de inglês, francês, assim vai por diante. Então, nesse tópico, a gente precisa entender o quê? Que a língua de sinais, ela tem uma variação linguística e também a questão do seu país, né? Então, cada país utiliza um tipo de língua de sinais. Aqui é chamado Libras, porque é língua de sinais brasileira. Agora nós estamos chegando a alguns pontos fortes, né? Do que a língua de sinais vai nos apresentar e vai começar a abrir a nossa mente, né? Para que nós possamos entender. Primeiramente, a língua de sinais, ela não podemos se basear só em gesto ou mímica, né? Libras é um gesto, uma mímica, né? Não. A língua de sinais, ela é uma língua natural e ela e ela é feita por um conjunto de palavras que as pessoas têm uma determinada língua para que possa se expressar, que se expressa oralmente ou por escrito. Por exemplo, também tem a gramática, né? Então, no caso, segundo que cada comunidade surda, ela vai desenvolver sua própria linguagem de sinais, tais como cada pessoa desenvolve a sua língua oral, né? Então, isso vai demarcar algum tempo. Então, cada surdo vai desenvolver a sua própria língua, né? Não vai ficar confuso porque todo mundo vai se apropriar do conhecimento. Sempre reforçando que o surdo da região aqui do Brasil, da sua cidade, no caso Florianópolis, vai desenvolver a sua língua, Rio Grande do Sul, a sua língua, e assim por diante. Mas precisa ter uma estrutura gramatical. Não é porque a pessoa é surda, vai lá e desenvolve qualquer sinal. Não. Ela tem uma gramática, tem uma estrutura na sua sinalização, tem uma gramática, precisa ter
um certo respeito para que possa produzir um sinal, para se criar um sinal, né? Então, somente o surdo vai ter essa autonomia de criar um sinal onde um ambiente não tem o sinal, né? O intérprete não pode, ou a pessoa que é fluente não pode, somente o surdo vai poder criar esse sinal, dar esse sinal àquela situação que ele está vivendo, ou aquela coisa que não tem o sinal, né? Então a gente precisa já começar a dar os primeiros passos para depois a gente clarear, e mais para frente nós vamos nos aprofundando nesse estudo básico, né? Para que vocês possam aprender realmente introduzir na sua memória o que é Libras e qual a sua importância, para depois a gente chegar no sinal, no alfabeto. Então, primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho da história, um resumo da história da língua de sinais. Então, a língua de sinais ela vai se diferenciar das línguas orais auditivas, né? Então, sempre que for realizar sobre um canal visual de utilização do espaço, né, onde vai ser utilizado a língua de sinais, vai ter que ocorrer a expressão facial e corporal, né, os movimentos, né, gestuais, para que possa ter uma boa percepção, né, porque o surdo ele é visual, né, então nós vamos produzir o sinal e o surdo vai estar olhando, né, de frente, e ele vai conseguir entender qual palavra está sendo produzida, né? Ou frase, ou mesmo uma palavra pequena, algum contexto que está numa conversa, ele vai entender porque ele é muito visual. E a língua de sinais, ela não faz apenas de uso de gesto, né? Nós precisamos entender também esse detalhe. A língua é um legítimo sistema de comunicação, e ela estuda também, ela é estudada pelas outras linguísticas, e entende que há necessidade da comunicação entre os indivíduos surdos e os que são capazes de se expressar em qualquer assunto com seu interesse ou conhecimento. Então, isso é super importante, né? Esse slide, para que a gente possa ampliando o nosso conhecimento, né? Sabendo que a língua de sinais não é só apenas um gesto, só apenas um movimento, né? Ela tem um contexto dentro para que possa ser produzido. Nós estamos entrando ao final desse slide, né? Dessa primeira aula sobre a língua de sinais brasileiras, né? E explicando um pouquinho passo a passo como ela se dá, né? E conhecendo a sua estrutura gramatical. Mas tem uma parte super importante que nós, intérpretes, surdos e pessoas que são usuários da língua de sinais, já aprenderam e já gravaram sobre a lei, que é super importante nós estarmos frisando essa lei, que a língua de sinais ela é usada pela comunidade surda aqui no Brasil, e ela já foi reconhecida pela lei, que já falei logo no início da minha fala, né? Que foi pela lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, essa lei, ela dá o direito, ela dá a garantia à pessoa surda estar inserida dentro de faculdade, escola pública, escola estadual, escola federal, em vários contextos, né? Particulares, empresa, governos. Então, essa lei, ela garante a pessoa com deficiência auditiva, né? Nós temos o surdo e temos a pessoa com deficiência auditiva. Nós vamos aprender no decorrer das aulas. Então, garante tá frequentando uma faculdade, um nível superior, frequentando uma escola do ensino médio, ensino fundamental, qualquer ano da sua vida escolar, acadêmica, ele pode estar inserido, porque essa lei é o que garante, né? A lei 10.436, 24 de abril de 2002. É super importante nós gravarmos essa lei.
E nós trabalhamos em cima dela para ampliar e mostrar à comunidade ouvinte que essa lei é o que garante o direito do surdo. Então, nós estamos chegando no fim da nossa fala sobre línguas sinais e o que é Libras. Então, semelhantemente, a língua oral, que é composta por fonemas e qualquer traço distintivo de som da fala, é capaz de diferenciar uma palavra da outra. E a Libras também ela possui alguns níveis, né, de linguística, como fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E a semelhança não vão parar por aí, porque a língua de sinais também existe índices lexicais, né? Que é o quê? É um conjunto de sinais, pelo motivo que é considerada autêntica a sua língua. E o que determina uma palavra da outra. Então, na língua oral, auditiva, e na língua de sinais também, são denominados de sinais. O diferencial é o quê? Que a língua de sinais, ela é de uma modalidade viso-gestual, né? E a língua portuguesa é uma modalidade oral.